Olá, pessoal. Bom dia a todos nesse domingo tão especial. Esse domingo que a gente recebe mais uma vez o nosso amigo querido Marco para a aula 13 dos livros do Médio. Marco, namastê. Atma Namastê, vamos colocar a minha apresentação. Todos vendo meu material? Sim, Marco, estamos vendo. Ok. Pronto, certinho. Nós estamos no capítulo 6, e nesse capítulo 6, das questões 101 a 113, nós vamos falar das manifestações visuais, ok? Então vamos lá. Como sempre, eu sempre trago textos de reflexão, e aqui nós vamos trazer algumas opiniões sobre o espiritismo de pessoas renomadas, vamos dizer assim, principalmente na época de Kardec. Se os fenômenos espíritas se limitassem ao círculo de seus seguidores, a opinião geral poderia ver neles simples artigos de fé, sem maiores consequências e interesse geral. Vejamos alguns depoimentos de cientistas no transcurso da história. Esses depoimentos foram dados na época de Kardec para evitar que muitos ascéticos dissessem que eram apenas manifestações de fé de pessoas que acreditavam no espiritismo. Então, vamos ver alguns, eu selecionei alguns deles. O primeiro é o Russell Wallace, que é um físico naturalista da época, considerado rival de Darwin. Ele era brilhante. Tá? Ele confessou o seguinte: eu era um materialista tão convencido que não admitia absolutamente a existência do mundo espiritual. Os fatos, porém, são coisas pertinazes. Eles me obrigam a aceitá-los como fatos. O Crowell Varley, engenheiro descobridor do condensador elétrico. O ridículo que os espíritos têm sofrido não parte senão daqueles que não têm tido o interesse científico e a coragem de fazer algumas investigações antes de atacarem aquilo que ignoram. Marco, peraí, o Varley está falando isso por quê? Porque Kardec era muito atacado. Muita gente dizia que aquilo era a invenção da cabeça dele, que ele estava querendo aparecer. Então, vamos dizer assim, os espíritos conseguiram demonstrar a veracidade do mundo espiritual, e essas pessoas renomadas começaram a dar seus depoimentos em grandes jornais de circulação da época. Tá? Isso não foi especificamente colocado em algum livro do Pentateuco. Isso era publicado na Sociedade Parisiense, nos grandes jornais de circulação da época. O Camille Flammarion, que também era espírita, porém era um astrônomo renomado, tá? Autor de muitas obras notáveis e respeitado como um dos maiores cientistas da França no século XIX. Ele diz lá: a negação dos céticos nada prova, senão que os negadores não observaram os fenômenos. Então, Camille Flammarion dizia o seguinte, não adianta você negar, sua negação não prova nada, Você não observou os fenômenos, você não estudou. É bem óbvio que ele pudesse falar isso, porque Kardec também falava isso. E Gabriel Delany, que é outro que também psicografou vários livros, que era um engenheiro francês muito, muito respeitado, especializado em eletricidade, teve convívio com Mesmer, tá? Ele era um grande conhecedor de toda esta área da eletricidade, que Mesmer já começava a demonstrar. Ele diz o seguinte: seria razoável negar sem ter estudado, ou seria mais prudente de submeter-se aos que têm verdadeiramente estudado com prudência necessária? Então, ele praticamente reforça o que o Camille Flammarion falou, que não adianta você negar ou dizer que não existe se você não estudou, se você não teve a prudência necessária para observar os fatos. Então, são alguns textos de reflexão de grandes cientistas renomados da época.
para que vocês possam pensar como Kardec era prudente, como a espiritualidade agia, dando suporte a Kardec. Vamos, então, ver quais são os objetivos dessa aula de hoje. Primeiro, nós vamos consolidar a diferença entre aparições e visões de espíritos. Puxa, Marco, tem diferença? Aparição é uma coisa, visão é outra? Sim, a gente vai ver. Outro objetivo, identificar o que é o sonho na visão espírita, evitando nos deixar impressionar por interpretações duvidosas, né? Esses livros que dizem que se você sonhou isso, é aquilo, né? Então, o Espiritismo, né, através de Kardec, tem uma posição muito científica sobre isso. Identificar o que é o conceito de agênere. Muita gente fala assim, puxa, mas o que é um agênere, né? Então, aqui, nessa aula, a gente vai entender. Identificar conceitos e diferenças entre vidência, clarividência e sonambulismo. Esses dois, principalmente, são muito confundidos, né? Muitos médios não sabem direito qual a diferença de vidência para clarividência. Então, nós vamos tirar esta dúvida. Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Vamos começar, então, na questão 101. As manifestações aparentes mais comuns ocorrem no sono, pelos sonhos. São as visões. Os sonhos podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado. Em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também, frequentemente, painéis alegóricos que os espíritos fazem para passar sob nossos olhos, para nos dar úteis advertências e salutares conselhos, se são bons espíritos, ou para nos induzir ao erro e lisonjear nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. E essa chamada, né, de Kardec na questão 101 deixa claro uma coisa para nós. Nós não podemos dormir sem fazer a prece, né? Prece é pedir. O que você tem que pedir? Tem que pedir que o seu mentor te leve para um local de trabalho, estudo ou tratamento, né? Por que isso, Marco? Porque muitas vezes, quando você dorme inadvertidamente, sem fazer a sua prece, e aí viu um filme de terror, você vai sonhar, aquilo vai impressionar a sua mente e você vai acabar sonhando alguma coisa, né, totalmente distorcida devido, né, àquela impressão que ficou na sua mente. Então, essa orientação que Kardec nos dá na questão 101 deixa claro também isso que eu acabei de falar. Não durma de forma alguma sem fazer a sua prece. Ok, irmãos? Bom, o que a gente pode concluir, né, dessa afirmação? Os espíritos nos advertem para não se deixar impressionar com interpretações de sonhos vulgares. Aquelas coisas, né? Se você sonhou com isso, tem até livro, né? Interpretação de sonho, né? O Jung foi vamos dizer assim, o cientista, né, que mais se aproximou da realidade, da verdadeira realidade do que é um sonho. O que é o sonho? É quando você fica deitado na cama e o seu corpo espiritual sai, né? O duplo etéreo fica junto ao corpo físico e você sai em corpo espiritual. E aí você pode visitar locais ou ser conduzido a locais que você não queira, caso você não tenha feito sua prece. Tá? Então, os espíritos nos advertem para a gente tomar muito cuidado, né, com essas questões de interpretação de sonhos vulgares. Porém, sempre utilizar o bom senso a fim de verificar o que tem de útil na mensagem. Então, Kardec é considerado, vamos dizer assim, o rei do bom senso. Ele né, apesar de ser um educador brilhante, com uma formação maravilhosa na escola de Pestalozzi, ele tinha uma característica de razão e de bom senso que era completamente diferente de praticamente todos os encarnados na época. Ele tinha muito juízo para analisar e afirmar as coisas. Ele era muito cuidadoso e se mostrou um verdadeiro cientista quando codifica a doutrina espírita. Então,
a gente consegue concluir, né, através dessa questão 101, essa advertência que os espíritos nos fazem para não ficar impressionado. Eu sonhei isso, sonhei aquilo. Eu sonhei com isso, e aí isso significa que alguém vai morrer. Né? Isso é besteira. Tá? Como já vimos, as aparições ou visões ocorrem em estado de vigília também. Espera aí, Marco. Eu posso ver, né, no meu sonho um espírito? Posso. Né? E aquilo é real? Sim, você vai estar tendo uma visão, porque você também está na quarta dimensão. Né? Quando você desdobra, ou seja, quando você deixa o seu corpo físico junto com o duplo etéreo na cama, né, você sai em corpo espiritual, você tem acesso à quarta dimensão. Então você vê espíritos, você pode ver parentes, né? E eles podem conversar com você, te dar conselhos e por aí vai. Então a gente, na realidade, chega a essa conclusão que também podemos ver aparições e visões no estado de vigília, ou seja, acordados. Apresentam-se geralmente sob uma forma vaporosa e transparente. Né? Um espírito, quando vai se apresentar, seja através de uma visão ou de uma aparição, ele aparece de uma forma um pouco vaporosa, às vezes você não consegue ver direito, né? Vê apenas um vulto tal, e dificilmente eles conseguem fazer plasmar as pernas, quase sempre da cintura para cima. Outras vezes, você vê bem nítido, consegue até verificar quem é, ou seja, você constata os traços fisionômicos do espírito e fala assim, esse é o meu irmão que eu perdi, né, 2 anos atrás, 3 anos atrás, essa é minha mãe conversou comigo. Né? Então, os espíritos nos explicam isso. O espírito pode se apresentar com a aparência que deseje, a fim de ser identificado. Marco, um espírito pode se apresentar de qualquer forma como ele queira, sim, ele pode plasmar, né? Eles fazem isso manipulando os seus próprios fluidos perispirituais. Tá? É o caso, por exemplo, das entidades que se apresentam como preto velho, vovó, Exu, caboclo, anjo, demônio. Né? Muita gente na Umbanda, né, que não estuda, acredita que lá em Aruanda, que é uma colônia espiritual, o preto velho é preto velho o tempo todo, que ele nunca reencarnou. Né? Ele se apresenta como preto velho para dar, vamos dizer assim, continuidade àquela cultura. E se você perguntar por que ele se apresenta como preto velho, ou como uma vovó, né? Na época da escravidão, porque os espíritos dizem isso, eu já verifiquei, né? Constatei isso fisicamente, que ele dizia que se apresentava desta maneira porque foi a época que ele mais sofreu, mas esse sofrimento é que trouxe o maior aprendizado para o desenvolvimento espiritual dele, tá certo? Então, por exemplo, quando um Exu, né, se apresenta em muitos terreiros, né, principalmente a falange caseira, o pessoal se apresenta com o braço retorcido, isso é besteira, isso é animismo. Né? O Exu, que eu incorporo alguns Exus da falange caseira e da falange tranca-rua. Né? O Exu da falange tranca-rua, ele foi médico na última encarnação, mas ele continua trabalhando como Exu. O que é um Exu? É um embaixador do Cristo trabalhando no umbral. Tá? Um caboclo, né? Ele não precisa se apresentar uivando. Isso é besteira. Tá? Mas eles também podem se plasmar como anjo, como demônio. Eles podem se apresentar do jeito que quiserem. Por quê? Porque eles manipulam os fluidos do perispírito. Né? Vocês devem lembrar que eu, em aulas passadas, apresentei uma tabela do Zalmino Zimmermann, onde existia ali as propriedades do perispírito. E entre essas propriedades está a plasticidade. Ele pode plasmar, né, a forma que ele quer. Estou velho, uma vovó, um caboclo, um demônio, um Exu, tá? Um anjo. Marco, esse demônio pode ser, inclusive, com chifre? Pode, ele pode se apresentar como se fosse, né, o demo. Né? É uma questão, né, da imaginação dele e o que ele quer provocar no encarnado quando ele faz essa aparição. Eles também podem se apresentar com trajes e indumentárias plasmadas mentalmente. Nesse caso, quando ele plasma uma roupa,
eles manipulam apenas o fluido cósmico. Não tem aqui, né, a utilização de ectoplasma. Tá? Então, manipulando apenas o fluido cósmico, eles conseguem plasmar roupa. É o caso, por exemplo, de Emmanuel, que se apresentava a Chico com as roupas do senador Públio Lentulus, né? Ele se apresentava, e quando perguntaram a Emmanuel por que ele já tinha sido padre, e tinha sido, né, muitas outras coisas, mas ele dizia que foi a época que ele conviveu com Jesus, né? Tem até uma passagem que diz que ele fazia parte, ele, vamos dizer assim, atuava junto, né, ao palácio de, do imperador, né, romano, do imperador não, do governador da Judéia na época, e quando os judeus levam Jesus, dizendo que ele era, né, manipulador, dizendo que ele era, se dizia rei, querendo passar por cima do reinado de Roma, né, o senador Públio Lentulus diz que ele fala, né, você deveria expulsá-los a pata de cavalos. Tá? E foi um dos maiores arrependimentos. Depois, Emmanuel narra isso em alguns outros livros, tá, dele. Então, ele se apresentava porque ele dizia que era a época que ele conviveu com o mestre, né? Ele pisou na mesma época em que o mestre estava entre nós. Vamos consolidar, então. Em estado de vigília, tá? Acordado e consciente, você pode vir uma aparição, você e qualquer pessoa. Por quê? Porque o espírito quer se mostrar. Então essa é a primeira diferença que você tem que consolidar. Na aparição, o espírito quer se mostrar. Tá? Então todos podem ver. Puxa vida, entendi. Já na visão, só os videntes. Tá? Eu fiz um curso numa época, no ano de 2000, se eu não me engano, com um argentino muito, muito inteligente, chamado Lívio Vinardi, e ele dizia que os videntes não tinham um bloqueio de uma placa etérea entre a pineal e a pituitária. E aí eles conseguiam, vamos dizer assim, com muita facilidade, utilizar o que a gente chama, né, na linha esotérica, de terceiro olho. Tá? Então, o que impede uma pessoa de ser ou não ser vidente, ou seja, ver os espíritos na quarta dimensão, é essa placa etérea que fica entre o nível de consciência, que é a pituitária, tá? E a pineal, que é a nossa antena cósmica, que nós podemos captar os eflúvios, né? E os fluidos que vêm de espíritos superiores e que advém também do próprio cosmo. Okay? Então, essa é a diferença. Tá? Então, em estado de vigília, só vê espírito, tá? Que está ali em outra dimensão, aquele que é vidente. Já a aparição, todos podem ver, que é o caso, por exemplo, daquelas aparições de Fátima, né? Que aquelas 3 crianças conseguiram ver, né? Maria, né? Dando um recado lá em Portugal. Então, existe essa diferença aí. Vamos entender o que é a gênere. Muita gente, né, fala, a gênere, eles vivem entre nós, eles ficam aqui, né, o tempo todo. Mentira. Tá? A gênere vem da palavra grega a, que é negação, né, e genomai, que é não gerado, ou seja, é um ser não gerado. Ele não nasceu, ou seja, ele é um espírito, ou seja, o corpo espiritual se apresenta em determinado local por um tempo relativamente curto. Tá? Então, o agênere, tá? Se refere a uma capacidade plásmica e de adensamento do perispírito. Ele consegue, né, trazer um conceito de materialização visual, inclusive, né, essa aparição pode ter relações de toque. Por quê, Marco? Se houver tangibilidade, é porque ele fez um mix trazendo para essa manipulação dos seus fluidos perispirituais o ectoplasma de algum encarnado. Se não houver o toque, se não houver a tangibilidade, ele não utilizou o ectoplasma, porque o ectoplasma ele é utilizado para fazer as aparições também, mas principalmente
quando ocorre a tangibilidade. Então, o agênere é um espírito, tá? Em desdobramento, ou seja, perdão, é um espírito que se apresenta em corpo espiritual, porém, é uma faculdade que o encarnado também pode ter. Puxa, Marco, né, nós temos vários fatos, né, não só na Bíblia, né, mas na própria história das religiões, de espíritos que se apresentavam como agênero e eles estavam encarnados. Né? Eles simplesmente estavam desdobrados e faziam uma aparição do seu corpo espiritual em determinado local. Né? E, por muitas vezes, a tangibilidade era porque ele conseguia o quê? Se apropriar de algum ectoplasma de um encarnado. Então, o agênere, normalmente, se você me perguntar, eu te diria que 90% dos agêneres são desencarnados, mas existe também a possibilidade do encarnado se apresentar como agênere, ok? Então, eles são vistos sempre no corpo espiritual, ou seja, são fluidos combinados e não têm corpo carnal, formam-se e desaparecem com muita rapidez. É comum, se você procurar, por exemplo, no YouTube, você vai ver lá nas explicações sobre os agêneres, né, que eles se apresentam. Às vezes, eles se apresentam como, vamos dizer assim, um espírito amigo que quer dar um recado para alguém. E essa pessoa não está tendo a sensibilidade de perceber, então ele se apresenta como agênere e consegue falar normalmente. O quê? Para dar um recado, para poder orientar alguma coisa ou para avisar alguma coisa. Tá? Sempre tem algum objetivo por trás, ok? Marco, seria possível também um espírito maldoso se apresentar como agênere? Também seria possível, tá? E, principalmente, se esse espírito maldoso quiser se apresentar, normalmente tem que haver uma permissão da espiritualidade superior, ok? Não é simplesmente ao seu bel prazer. A espiritualidade superior tem que autorizar. Marco, e por que um espírito superior autorizaria um espírito se apresentar como agênere, às vezes como prova de fé, às vezes como prova de algum comportamento que você já controla e ali vai ser testado, né, como se fosse uma verdadeira prova para você. Né? Então, sempre tem essas possibilidades, porém, sempre haverá a intervenção da espiritualidade superior, autorizando que aquilo seja feito. Vamos consolidar, então. Na aparição, a tangibilidade pode se tornar real. Quer dizer que se pode tocá-la, apalpar, sentir a mesma resistência, o mesmo calor quanto da parte do corpo vivo, o que não impede de se desvanecer, ou seja, sumir com rapidez do relâmpago. Lembrando que a aparição, o espírito quer se mostrar. Todos veem. Se ele quiser se mostrar e também quiser que as pessoas toquem nele, que tenha tangibilidade, tá? Ele vai ter que utilizar ectoplasma de algum médium de efeitos físicos. Caso não haja esse toque, ele simplesmente, né, faz uma manipulação das propriedades do seu perispírito. Ok? Questão 104, então. Na questão 105, sua vontade não basta, porque a modificação dessas propriedades que eu falei para vocês, né, do perispírito, se opera pela sua combinação com o fluido do próprio médium, que é, no caso, o ectoplasma. Então, nesse caso, né, se o espírito quiser se tangibilizar, não só se mostrar, ele se mostra, mas com tangibilidade, ele precisa utilizar a combinação com o ectoplasma de algum médium encarnado. Tá? Só para lembrar, o que é o ectoplasma? O ectoplasma é como se fosse o dejeto do fluido vital. Nós, quando atraímos o fluido vital, através do ritmo da respiração, junto com o oxigênio, nós gravitacionamos o fluido vital. Ele é utilizado no nosso corpo sutil e no nosso corpo físico, né? Ou seja, biologicamente, e ele é colocado para fora
né, fazendo um paralelo, da mesma forma que a gente, né, expira e joga para fora o gás carbônico, ao mesmo tempo e no mesmo ritmo, o ectoplasma sai desta pessoa. Marco, então, peraí. Todos os seres, sejam planta, animal, né, reino aminal, eles têm essa capacidade de gerar ectoplasma? Sim. Qual a diferença para o médio de efeito físico? O médio de efeito físico, normalmente, ou ele é desprovido de alguma parte do seu corpo físico, ou ele tem algum pendículo, alguma coisa a mais que faz com que o seu ectoplasma tenha uma característica própria para esses fenômenos, tá? Mas todos nós exalamos ectoplasma. Muita gente confunde isso, acha que é só o médio de efeito físico que exala ectoplasma. Isso não é verdade. Todos nós exalamos o ectoplasma porque ele faz parte do ritmo, tá, de viver. Esta combinação não é sempre possível, o que explica por que a visibilidade dos espíritos não é geral. Assim, não basta que o espírito queira se mostrar, não basta que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam se combinar para que haja uma espécie de afinidade, né? Aqui ele está falando principalmente nas aparições que são extremamente visíveis, né, com muita nitidez, como se fossem realmente reais. Não basta só o espírito querer, né, principalmente se houver a tangibilidade. Ele precisa fazer esse mix, né, com o seu fluido perispiritual com o ectoplasma para que possa haver essa tangibilidade. Marcos, os agêneres fazem isso? Eles fazem aparição com tangibilidade? Podem fazer sim. Tá? A grande maioria dos agêneres, quando produzem sua aparição, eles fazem isso também utilizando o ectoplasma, ok? E aí eles se apresentam como se fosse uma pessoa normal, né? Muita gente até diz que, se você vê vídeos no YouTube lá, procurar, né, eles estão presentes o tempo todo aí, né? Às vezes dando um sinal, nos avisando de alguma coisa e por aí vai. Na aparição, sempre tem que haver permissão. Ah, Marco, então o espírito não faz ao seu bel prazer? Não, tem que haver uma permissão, tem que haver um objetivo. Né? Ó, eu vou fazer uma aparição, ele fala lá com o mentor dele, porque eu preciso avisar isso, eu estou tentando, eu já dei várias pancadas na casa dele, bati a janela, ele não entendeu, eu preciso fazer uma aparição para poder passar isso para ele. Né? Aí o mentor vai falar, mas você não pode fazer isso em sonho? Tá? Então, a aparição é sempre o último caso que a espiritualidade superior permite. Por quê? Porque isso pode gerar um certo trauma, uma confusão no encarnado, se ele não tiver um desenvolvimento intelectual para entender essas coisas da área espiritual. Imagina ele ver um desencarnado, uma pessoa que ele conheceu, e ela se apresenta como se fosse uma pessoa normal. Ele ia ficar assustado. Né? Então, tem que haver permissão e um objetivo muito, muito específico para que a espiritualidade permita fazer isso. No item 108, a gente verifica o seguinte: os espíritos nos alertam para não nos deixarmos iludir com pseudo-aparições de espíritos, ou seja, manifestações. O que é isso, Marco, que ele está falando? Para não achar que tudo é espírito, né? Kardec sempre teve esse cuidado de dizer tudo é do mundo espiritual. Às vezes é um efeito de ótica produzido pelo calor. Né? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você está numa estrada de carro, né, num dia muito quente, o asfalto parece que ele está sendo, né, tá saindo uma irradiação do asfalto, aquilo é o calor, né? Então Kardec é muito cuidadoso, né, dizendo essas pseudo-aparições, né, pontos em movimentos luminosos devido à refração óptica. Se você apertar bem os olhos, né, você vai ver um monte de pontinho. Aí muita gente que não entende fala assim, isso pode ser algum sinal de um espírito querendo me falar alguma coisa, né?
centelhas e feixes produzidos pela pressão ocular, e por aí vai, né? De repente, aquilo que a gente já tinha falado em aulas passadas, né? Bateu a janela, isso é um espírito querendo se comunicar comigo. Não, é porque você está ventando, você deixou a janela aberta e ela bate. Então, nem tudo é espiritual. Então, o item 108, Kardec chama a nossa atenção para isso, né? Ele chama de pseudo-aparições. Na questão 110, estamos longe de considerar a teoria que damos sendo absoluta, e como sendo a última palavra. Olha a humildade de Kardec. Ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde por novos estudos. Olha o que Kardec está dizendo. Isso vai de encontro ao que eu chamo vamos dizer assim, da fé ilusória dos espíritas de carteirinha. Ele deixa claro, como Jesus deixou claro também, que nem tudo foi falado, nem tudo poderia ser falado, porque não haveria capacidade de compreensão na época. Muita coisa ainda seria completada, complementada, né? Principalmente através da ciência, que é o que a gente faz nos atuais cursos, né? A gente consegue explicar, por exemplo, os milagres de Jesus sobre a ótica da química, da física, da biologia, tá? Da física quântica, principalmente, tá? Que na época não dava para explicar, porque não tinha, né? Não tinha acesso a esse tipo de comunicação. Então, Kardec deixa claro que muita coisa que a gente sabe sobre a gênero, sobre, né, o mundo espiritual, que André Luiz, né, nos deixou uma coleção completa, né, sobre o mundo espiritual, muita coisa ainda há de ser revelada, conforme o nosso desenvolvimento moral, ok? Mas, por incompleta ou imperfeita que seja hoje, pode sempre ajudar a se dar conta da possibilidade dos fatos, por causas que nada tem de sobrenatural. Se é uma hipótese, não se lhe pode, no entanto, recusar o mérito da racionalidade e da probabilidade. Então, veja a coerência de Kardec, né? Eu sou fã incondicional de Kardec, né? Não só estudei com muita profundidade a sua biografia, como, né, já tive a oportunidade de ser instrutor de todos os livros da codificação espírita. E realmente Kardec era um ser muito, muito preparado. Tá? Então, ele tinha muito, além de bom senso, muita prudência em tudo que ele falava, em tudo que ele escrevia. Então, veja essa prudência, né, de dizer que muita coisa ainda vai ser complementada e retificada ou ratificada no futuro, porém, o que ele apresenta para nós é vamos dizer assim, um indício, é uma semente que pode, sim, ser desdobrada no futuro. Porém, aquela semente é real, é uma hipótese comprovada, ok? É uma hipótese que não é negada, não é uma hipótese nula, como a gente diz no mundo acadêmico, é uma hipótese verdadeira, ok? Então, não dá para você recusar o mérito, né, dessa racionalidade e dessa probabilidade. Então, veja a prudência, né, do senso acadêmico de Kardec. Na questão 111, ele nos diz lá o seguinte: os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível creem tudo explicar com a palavra alucinação. Eles querem tudo explicar pelas leis da matéria. Isso é um equívoco, né? Igual eu costumo dizer, né? Às vezes a psicologia quer rotular tudo, né? Então, principalmente as psicólogas que não têm acesso, ou os psicólogos que não têm acesso, não conhecem, por exemplo, né, as leis do mundo, né, espiritual, eles querem tudo dizer que é uma imaginação, que é uma doença, e querem rotular tudo, tá? Isso é um equívoco, né? Porque a gente sabe que muitas das coisas que a ciência nos apresenta hoje são, na realidade, falta de entendimentos das leis que regem as coisas, que eles chamam de alucinação, né? Que eles chamam de doença, e por aí vai. Né? Antigamente se dizia que o médium era doente, tá?
Isso, se recuarmos lá atrás no mundo da Idade Média, era demoníaco, né? Aí depois, né, já no século XVIII, XIX, virou doença. Pessoas que tinham visões, né, que eram videntes, né, foram chamadas de bruxas também, na Idade Média. Tá? Então, tudo aquilo que o homem não suporta através do seu intelecto, pelas leis da matéria, ele tenta normalmente demonizar. Tá? Isso é uma coisa quase que natural do ser humano, porém totalmente equivocada. Né? Nós temos que entender que existem outras leis que regem também a matéria do mundo físico e do mundo sutil. Então, Kardec chama a atenção para isso. Nos itens 112 e 113, a gente verifica lá no Livro dos Médiuns o seguinte: os espíritos elucidam a Kardec que as aparições de espíritos encarnados são reais, podendo os mesmos plasmar, com permissão, como a gente falou, formas distintas de acordo com seus objetivos, daquilo que a gente, né, falou. Marcos, você já falou sobre isso. Eu sigo a mesma linha do educador Kardec, ou seja, todo processo de educação é cumulativo. Então, é repetitivo em determinados casos, sim, para que haja a memorização. Então, de acordo com determinados objetivos e com autorização, ele pode se plasmar como anjo, diabo, guerreiro, né? Se apresenta como Jesus, vampiro. Puxa, Marco, você acha, então, que ele pode se apresentar como vampiro, com um dente grandão? Sim, como lobisomem, né? Que é a chamada licantropia. Quando não acontece, às vezes, ele plasmar isso no umbral, e ele se apresenta, né, mentalmente, ele plasmou aquilo por muito tempo, e ele se apresenta realmente como lobisomem. Daí vem as lendas, né, do lobisomem, dos vampiros. A lenda dos vampiros é porque o sangue está na proporção de importância para o corpo, da mesma forma que o fluido vital está na importância para os nossos corpos sutis. Tá? Então, o que é um vampiro? É aquele que tira a sua energia, é aquele que rouba a sua energia, e quando vai para o cinema, né, ele se apresenta como sugador de sangue. Tá? Mas tem vampiros espirituais que são especializados em roubar a nossa energia. Né? Um paralelo bastante interessante que os cineastas, né, os diretores acabaram fazendo isso. E, enquanto encarnados, faz-se necessário considerar que somos seres impressionáveis, ou seja, nós temos muitas impressões de visualizações, de coisas que ouvimos, de história que nos contam, de filmes que a gente viu. Tá? Então, nós temos que saber filtrar e escolher o que vai ler, o que você vai ver na televisão, no cinema, o que você vai escutar, o que você vai pensar, o que você vai interagir, pois tudo isso cria imagens mentais que podem ser plasmadas e aparecerem, por exemplo, em nossos sonhos. Tá? Então, uma guerreira, Jesus, um casal de vampiro. Né? Então, tome muito cuidado, principalmente, se eu tivesse que reduzir, ao que você lê e ao que você assiste na televisão. São as coisas mais comuns, né, atualmente. Então, não leia, por exemplo, antes de dormir, né, contos de terror, não veja filme de terror antes de dormir, tá? Porque a sua mente é impressionável, nós somos seres impressionáveis, nossa mente capta, né, e fica lá num espaçozinho da mente, não do cérebro, da mente, tá? Que na hora que você desdobra, aquilo vem à tona e acaba sendo mesclado com outras coisas e você tem sonhos ali totalmente estapafúrdios. Então, tome muito cuidado com o que você lê, com o que você vê, né? com quem você anda, né? Porque tudo é possível de influenciar você. O espírito liberto, ou seja, quando ele está encarnado, ele está em desdobramento, ou quando ele está desencarnado, né? Está liberto, está fora das amarras do corpo físico. Vê em sua própria mente as impressões que nelas fixaram, devido ao que viu em filmes ou ouviu narrativas, por exemplo,
é aquilo que a gente falou. Na enfermidade, o cérebro enfraquecido e desequilibrado é mais comum as imagens mentais bizarras serem produzidas. Aí está a verdadeira alucinação. Principalmente quando você está, por exemplo, febril ou doente, você está querendo melhorar, você, por muitas vezes, não faz prece, não pede proteção do seu mentor para que ele esteja com você, te levando para locais de trabalho, estudo ou tratamento. Né? Então, principalmente quando você está adoentado, o teu cérebro, né? Ou seja, as tuas glândulas, principalmente a glândula pituitária, que é a glândula ligada ao ajna, da consciência, e a pineal, que é ligada ao conceito geral do córtex cerebral e, ao mesmo tempo, a nossa captação junto ao chakra da coroa, né? Eles estão ali o quê? Enfraquecidos, né? Aquela energia está muito, vamos dizer assim, sutil. Então, você é muito mais através de filmes, né? E histórias que você possa escutar. Isso é que é a verdadeira alucinação. Bom, vamos fazer um resumo, então, de tudo que foi falado. Essa aula é relativamente curta, mas ela é muito importante para você entender isso. Tá? Eu acredito que é oportuno a gente estabelecer a diferença entre o momento da vidência, o momento da clarividência e o momento do sonambulismo, que são três coisas que passam a ter a mesma possibilidade, mas ocorrem de formas diferentes. Vamos ver, então, a vidência primeiro. A vidência é uma visão mental em tempo presente, através da alma. O vidente, né, e eu posso te dizer isso por experiência própria, porque eu tenho essa possibilidade, a gente não vê com os olhos físicos. A gente vê, eu posso estar de olho fechado, que eu continuo vendo aquilo, né, que por muitas vezes me é apresentado. Normalmente, no meu caso, a minha vidência abre quando eu estou em trabalho mediúnico, quando eu estou trabalhando, né, seja através de um trabalho de cura, seja através de um trabalho na mesa mediúnica, ou seja através de um terreiro de umbanda, que eu também trabalho, né, eu consigo encontrar possibilidades de trabalho, porque encontrei Jesus em todos esses lugares. Então, você não vê com os olhos, né? É o que os esotéricos chamam da visão do terceiro olho, né? Onde, normalmente, como eu disse a vocês, quando no ano 2000 eu estudei lá com um cientista, era um cientista, tá? Ele trabalhou na NASA, inclusive, o Lívio Vinardi. Ele dizia que o vidente não tem uma placa etérea que separa, né, ou que não deixa unificar, fazer uma espécie de unidade entre a glândula pituitária e a glândula pineal. Então, com a ausência dessa placa etérea, eu consigo conscientemente, né, ativar o mundo espiritual, ou seja, a glândula pituitária se integra, ela cria uma unidade com a glândula pineal e eu consigo ver, né, como a gente diz, com os olhos da alma. Tá certo? Essa definição ela foi compilada do Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 167. Vamos lá. Essa é a definição lá do item 167. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam desta faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos e dela conservam uma lembrança exata, ou seja, não está desdobrada. Tá? Quando eu estou desdobrado, eu vou, né, ver os espíritos normalmente porque eu estou em outra dimensão também. Porém, nós, videntes, conseguimos ver, né, em estado consciente, normal. No meu caso, eu não vejo a esmo, eu só vejo quando eu estou em trabalho mediúnico. Tá? Cada um tem uma propriedade. Outros não, até senão no estado sonambúlico ou próximo ao sonambulismo, que a gente vai entender já já, né, os estados de sonambulismo. Esta faculdade raramente é permanente, é quase sempre o efeito de uma crise. O que é essa crise que ele fala? É um transe mediúnico, né, que é momentâneo e passageiro. O transe mediúnico é quando você, por exemplo, ouve a frequência 963,
né, que você ativa a pineal e você desperta, né, um transe mediúnico. Isso a gente der, né, eu oriento, né, quando sou coordenador de desenvolvimento mediúnico, eu oriento que ouçam, né, essa frequência 963 e ouçam até as frequências, por exemplo, dos sons solfejo, né? E cada vibração dessa, dos sons solfejo, por exemplo, eles têm uma capacidade de ativar algum transe mediúnico. Tá? É muito interessante fazer meditação, né? Fazer a respiração padrão, né? Da yoga, que você inspira um determinado tempo e expira no dobro do tempo. Fazer, por exemplo, a Nadishodana Pranayama, que é quando você inspira por uma narina, você solta pela mesma narina e inspira pela outra narina. É a chamada Nadishodana, que é uma forma também de você entrar ou dar início a um transe mediúnico, tá? Normalmente os transes mediúnicos são momentâneos e passageiros, tá? Porque depois que você passa pelo transe, aí, por exemplo, a mediunidade abre, mas o transe, que Kardec chama de crise, ele é passageiro, ele é durante um determinado tempo, se você souber trabalhar ele direitinho, tá? Pode-se colocar na categoria de médios videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. Por que segunda vista, Marco? Né? Aqui Kardec se utiliza, por exemplo, dos conhecimentos esotéricos, né? Principalmente de Helena Blavatsky, tá? Que é o terceiro olho, que ele chama de segunda vista, ok? Então, Kardec, com muita propriedade e científicas e esotéricas da época dele, ele também chama a vidência de segunda vista. Ele se refere muito, por exemplo, quando você vai ler no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele se refere muito às propriedades de vidência de Jesus, que Jesus não era só vidente, também era clarividente, ele chama de segunda vista, ok? A possibilidade de ver os espíritos em sonho, ou seja, desdobrado, resulta sem contradita de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médios videntes. Por quê? Porque em desdobramento você não está com as amarras do corpo físico. Então você consegue, com muito mais propriedade, né, ver a quarta dimensão, conversar com a quarta dimensão. Isso não é evidência. Eu sonho que já morreu. Isso é evidência? Não. Né? Isso é um estado, né, que você está ali em desdobramento, e em desdobramento você está sem as amarras do corpo físico e você tem essas possibilidades. Ok? Então, outra coisa que vale a pena a gente citar, as crianças até mais ou menos 7 anos, né? Você sabe que a encarnação, há mais de 100 anos, a gente sabe isso, né? Ela se completa aos 21 anos. Hoje em dia, eu diria que isso está encurtado. Por quê? Porque os espíritos que estão reencarnando para essa nova era, eles são mais evoluídos. Então, eles não terminam de reencarnar aos 21 anos, como era antigamente. Tá? Então, ali por 14, 15, 16 anos, eles já estão praticamente todos encarnados. Mas é muito comum crianças até 7 anos, que é na primeira fase da encarnação, elas terem acesso a verificar e constatar a presença de espíritos. Né? Eu mesmo, quando era criança, eu brincava com 2, 3 amiguinhos invisíveis. Né? Minha mãe achava que eu estava inventando aquelas coisas, mas eu via realmente. Né? Só que eu tentava falar para ela, mas ela não acreditava. Tá? Ela não, era uma católica fervorosa, não tinha esse conhecimento. Então, a gente não pode confundir, né, essa possibilidade infantil como se fosse uma vidência. Né? Essa vidência infantil é uma coisa comum às crianças devido a não estarem completamente encarnadas, ok? Agora vamos entender, então, a clarividência. A clarividência mediúnica ou dupla vista é a possibilidade de ver perpassando tempo e espaço em transe mediúnico ou
ou se utilizando de objetos, uma bola de cristal, uma bacia d'água, como era o caso de Nostradamus, né? Cristais e etc. Poxa, Marco, então, peraí, não tem para o clarividente tempo e espaço? Não, ele pode ver passado, presente ou futuro. Ele pode ver o que está acontecendo. Isso é comum, por exemplo, na apometria. Na apometria, quando a gente vai fazer o trabalho e a casa daquela pessoa está muito carregada, né, de fluidos densos, né, a gente pede ao médium, e nesse caso aqui, eu tenho essa possibilidade, tá? Só neste caso, de ir até a casa da pessoa e verificar o que está acontecendo lá. Então, normalmente, quando você faz isso, você vai fazer isso de forma com um desdobramento consciente, e aí você verifica, normalmente a gente vê as paredes negras, pretas. Né? O que é aquilo? Aquilo são processos que são reflexo de um mal-estar que ocorreu, de discussões. Então, eles se agregam, né? Eles ficam junto às partes mais densas, normalmente parede e teto. Tá? É por isso que é sempre bom você, quando vai fazer o seu sono normal, você, além de fazer a prece, pedir que ali, naquele momento, né, que os espíritos bons, normalmente, se houver a possibilidade, faça a evocação dos elementais do fogo, que são as salamandras, que elas queimem toda e qualquer energia mal qualificada, mórbida ou estagnada que esteja ali na sua casa, presente ou que adentre. Né? Porque, às vezes, o desequilíbrio não está na sua casa, mas está no vizinho. Né? Essa densidade, né, não tem barreiras, ela pode tranquilamente penetrar na sua casa. Então, você pede que, né, as salamandras queimem toda aquela energia mal qualificada, mórbida ou estagnada, que adentre a sua casa ou essa possibilidade de clarividência é uma espécie de visão espiritual, né? Seja em vigília ou desdobrado, onde o médium consegue visualizar a terceira e a quarta dimensão, seja no local ali, né, presente, ou em outro local, né, fora do tempo, fora do espaço. Tá? Às vezes, né, tem médios clarividentes, era o caso, por exemplo, de Padre Pio, que ele via não só no tempo presente, passado e futuro, mas ele via, às vezes, em colônias espirituais, tá? Ele via em outras dimensões e narrava aquilo. Tá? Então, como eu falei para vocês, seja no passado, no presente ou no futuro, ele percebe os fatos e os detalhes do que está ocorrendo ali, sendo possível descrever a ambiência física ou psíquica daquele local que ele foi. É uma mediunidade muito rara, e a grande maioria das profecias tem sua origem aqui, tá certo? Então, né, com base eu cheguei a essa conclusão, por isso que eu botei nosso entendimento, né, quando eu fazia um trabalho mediúnico dentro desse centro aqui, que era ali na Barra da Tijuca, e eu estava dando, na realidade, o livro dos médiuns, né, era ao vivo, né, e eu tive, né, num momento ali de explicação, eu comecei a falar isso aí, e na realidade isso era um espírito que estava quase que me dando essa orientação, né, e por isso que eu coloco aí a origem. Então, essa é a clarividência mediúnica que a gente falou. Mas também tem a clarividência mental. É uma espécie de ideoplastia, ou seja, projeção mental, por percepção extrasensorial, que surge em vigília, não necessariamente caracterizando uma mediunidade ali, pois trata-se também de uma propriedade individualizada de projeção do espectro mental, oriundo, por exemplo, de uma memória, de um encarnado percebendo realidades extrafísicas sem ser medianeiro ou estabelecer comunicação com o espírito desencarnado. Ou seja, ele pode ter sonhado isso, um espírito apresentou a ele uma determinada realidade e
E em determinado momento ali em vigília, ele tem esse espectro, né, de projeção mental, ele fala assim, não vou fazer isso não. Eu tive ele fala assim, eu tive um pressentimento que eu não devo ir nesse local. Ele já teria sido avisado disso, né, quando estava desdobrado em sonho, e em determinado momento vem, né, essa espécie de projeção mental, essa ideoplastia, que a gente diz que é uma sensibilidade, tá? Mas isso não caracteriza uma mediunidade especificamente, como é, por exemplo, a clarividência mediúnica, tá? Mas também é chamado de clarividência mental, isso para vocês poderem diferenciar a clarividência mediúnica da clarividência mental, que qualquer um de nós pode ter isso aqui, ok? Bom, vamos entender agora, para terminar essa aula, o sonambulismo, né? Quais são as causas do sonambulismo? A gente sempre, quando fala em sonâmbulo, a gente lembra, né, de alguém andando dormindo. Vamos ver como é que isso acontece. Tá? O sonambulismo ele pode ser físico, tá? Ou seja, a pessoa simplesmente fica um pouco afastada do corpo material e ela passa a ter domínio do corpo físico através dos laços que o conectam ao corpo físico, que são os chakras, né? A gente está sempre conectado também, além do cordão de prata, né, que sai exatamente do chakra da coroa. Quando você está em desdobramento, você também tem os eflúvios que o ligam ao corpo físico através desses fluidos bem sutis dos chakras, né? Quando você está vivo, é até uma forma, vamos dizer assim, de diferenciar quando você faz trabalhos em desdobramento, quem está vivo, né? Ou seja, quem está encarnado, de quem está desencarnado. Quem está desencarnado não tem esses eflúvios, não tem o cordão de prata, não tem esses fluidos muito imperceptíveis, né? Bem sensíveis, que o ligam ao chakra, mas eles ficam ligados ali. Então você consegue distinguir, essa pessoa está encarnada. E quem não tem o cordão de prata e nem esses eflúvios, né, que ligam ao corpo físico, eles estão desencarnados. Porém, além do sonambulismo físico, você pode ter o sonambulismo espiritual, que é o desdobramento, ok? Então, em ambos os casos, existe uma espécie de afastamento entre o corpo físico e o corpo espiritual, ligado por fluidos, né, encarnados dos chakras. Como eu falei para vocês, os fluidos que ligam, né, o encarnado em desdobramento ao seu corpo físico são exatamente os eflúvios que saem de cada chakra, tá? Existe ali um liame, né? Um fluido muito sutil que o liga a cada chakra e principalmente ao cordão prateado, que é o chamado cordão de prata. Tá? Então, da mesma forma que o sonambulismo físico ocorre, que é um afastamento temporário, né? Onde o corpo espiritual está muito próximo do corpo físico, mas está comandando o corpo físico. Já no desdobramento espiritual, ou seja, no sonambulismo espiritual, né, a pessoa deixa o corpo físico ali, junto com o duplo etéreo, e vai para outro local. Né? Aí ele está fora do tempo e do espaço. Pode, inclusive, dependendo da evolução espiritual, pode ir até para outros planetas também, ok? Então, vamos entender as causas do sonambulismo espiritual. Tá? Primeiro, o sonambulismo consciente. É o sonambulismo produzido por meditação consciente. Uma das coisas que Jesus mais fazia era meditar, e o Evangelho não usa, né, o Novo Testamento não usa essa palavra. A meditação ela é um treino para o mundo espiritual. Tá? Meditação não é você deixar de pensar. Não é muita gente pensa que eu não consigo meditar, né? Porque eu fico pensando o tempo todo. Não, a meditação é um intervalo entre um pensamento e outro. À medida que você vai treinando a meditação, esse intervalo aumenta. Tá? Esse vazio é que dá a você a possibilidade de verificar, por exemplo, outras dimensões. Então, você pode fazer isso de forma consciente, né? Eu, por acaso, medito 10 minutos todo dia. Tá? Quando eu acordo, às vezes até deitado mesmo, né? Ainda na cama, quando você não quiser sentar,
Eu faço uma meditação consciente. Eu nunca acordo e levanto imediatamente. Eu sempre faço uma meditação ali por 10 minutos, né? Com uma respiração profunda, para poder me harmonizar completamente, caso eu tenha me desarmonizado durante o meu sono. Então, esse é o primeiro, né? A primeira causa do sonambulismo, é consciente, né? Como é o desenho aqui. O segundo é o sonambulismo magnético. É aquele que é provocado pela ação de uma pessoa sobre outra por meio de um fluido magnético ou hipnose. Então, você sabe que existem determinadas pessoas que têm essa capacidade de magnetizar, principalmente o ajna, tá? E produzir naquela pessoa que está sendo o alvo, né? Seja o paciente ou não, um sonambulismo magnético. Tá? Então, ocorre o deslocamento, né, normal, só que produzido, ou seja, provocado, né, através desse magnetismo que faz o quê? O desenlace do corpo espiritual para o corpo físico e o duplo etéreo. Tá? Lembrando, sempre que você desdobra, o duplo etéreo fica junto com o corpo espiritual, ou com o corpo físico. Ele não sai junto ao corpo espiritual. Okay? O duplo etéreo é como se fosse a matriz do corpo físico. Né? Tanto é que se alguém te acordar de uma forma muito impulsiva, né? O duplo etéreo transmite, porque ele está ligado diretamente, né? Que ele faz parte do corpo sutil, como um todo, do campo áurico, ele transmite imediatamente esse impulso ao corpo espiritual, e o corpo espiritual volta imediatamente. E quem faz essa transmissão não é o corpo físico, é o duplo etéreo. Okay? Então, existe também o sonambulismo magnético e o sonambulismo natural, que é aquele que é espontâneo. Você não faz nada, simplesmente você, né, por exemplo, faz isso naturalmente, quando você dorme, né, e aí ele pode ser de conceitos físicos ou espirituais, dependendo, tá? Então, ele é espontâneo e se produz sem a provocação, sem a influência de nenhum agente exterior. Nesse sonambulismo natural, né, ele pode ser aqui induzido simplesmente, né, pelo fato de você ter, vou repousar aqui. Né? Quando eu repouso, eu faço uma espécie de desdobramento. Marco, em outras palavras, Kardec, não tendo acesso ainda a essa palavra desdobramento, eles chamam isso de sonambulismo. É isso? É isso mesmo. Tá bom? Então, o sonambulismo nada mais é do que um desdobramento, porque na época de Kardec não tinha esta palavra. Então, vamos aqui consolidar. Nos fenômenos sonambúlicos espirituais, a alma se transporta em desdobramento e o sonâmbulo experimenta no corpo físico as sensações do frio, do calor, existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante de seu invólucro. A alma, em tais casos, não abandona o corpo físico, mantém-se conectada pelos laços fluídicos que o ligam ao corpo físico, cordão de prata e fluidos conectados aos chakras, como eu expliquei, e que que então desempenha o papel de condutor das sensações. Então, volto a lembrar. No estado de desdobramento, né, aquele fenômeno sonambúlico, se acontece de você estar indo, por exemplo, num local muito frio, o seu corpo físico ele acaba conseguindo transmitir essa percepção através do duplo etéreo. É o duplo etéreo que conecta o corpo espiritual. Ao mesmo tempo que ele conecta o corpo espiritual, tá? O duplo etéreo transmite essa percepção para a tua sensibilidade do corpo físico. E você pode, inclusive, puxa, eu acordei aqui com frio. Quando você acordou, o corpo espiritual voltou imediatamente. Mas essa transmissão de sensibilidade ocorreu porque você, em desdobramento, estava num local muito frio, tá? O seu corpo espiritual transmitiu isso imediatamente para o duplo etéreo, e o duplo etéreo passou essa percepção para o corpo físico, e fez até você acordar, por exemplo. Né? Existe uma interatividade muito maior do que a gente possa imaginar
entre o corpo físico e os corpos sutis. Tá? Então é isso que fecha o entendimento sobre isso, ok, meus irmãos? Então, só tenho a agradecer a cada um de vocês que esteve conosco até agora, e na próxima aula, cada vez mais, nós estamos, vamos dizer assim, apertando o laço para uma compreensão do que Kardec nos deixou. Tá? Então, as próximas aulas começam a ser bem mais complexas do que aqui nós estamos vendo até hoje. Puxa, Marco, mais complexidade? Vai ter coisas que são mais complexas para que nós possamos entender. Por isso que eu sempre peço que vocês leiam antes da aula, tá? Aí você tem o cronograma, né? Qual será o conteúdo da aula no livro dos médiuns, para que você possa fazer uma correlação do que nós explicamos através da ciência esotérica, através da ciência material, aquelas coisas que Kardec, na época, não conseguia explicar, porque não tinha ainda sido revelado, né, os conceitos de ciência que a gente conhece hoje. Ok, meus irmãos? Atma Namastê, até o próximo domingo, e não esqueçam de fazer a leitura necessária para a próxima aula, e principalmente, para resumir, não esqueçam de fazer suas preces antes de dormir. Beijo no coração, um abraço, tudo de bom.